Joia, pessoal, vamos seguir agora com o nosso vídeo 27. A gente vai fazer agora uma aplicação do que nós acabamos de ver no vídeo anterior, que foi a lei de Gauss modificada, né? Ou seja, a lei de Gauss original reescrita de uma forma mais conveniente para a gente trabalhar situações onde eu tenho a presença de um dielétrico, tá? E esse é um dos exemplos que a gente vai tratar aqui agora. Vamos voltar naquele cálculo da capacitância de um capacitor esférico, que a gente já viu no início do capítulo, mas agora, qual que é a diferença em relação àquele exemplo primeiro, né, que a gente fez nos primeiros vídeos desse capítulo? Eu vou preencher o espaço entre as placas do meu capacitor esférico com um dielétrico, de constante dielétrica K, tá? Então você tem aqui o eletrodo, a parte externa, né, da armadura desse capacitor esférico, está eletrizado com carga menos Q, constante, tá? Eu desconectei isso aqui da bateria, beleza? O capacitor, a parte interna da armadura do capacitor está eletrizado com carga mais Q, então existe uma diferença de potencial VC entre essas duas placas, né, positivo e negativo. E agora, ao invés de ter o vácuo entre as duas placas, eu recheei completamente o espaço entre as duas placas com um dielétrico de constante K, tá? O raio interno desse eletrodo é A, e o raio externo, né? Ou seja, o raio da esfera externa do capacitor é Bzinho. E eu quero achar qual que é a nova capacitância, né? Para essa situação, beleza? Então eu vou fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez no caso do capacitor esférico no vácuo. Vou achar o campo elétrico a partir da lei de Gauss, vou calcular a DDP entre as placas, fazer a razão entre carga e DDP para achar a capacitância, né? Só que agora a diferença é que eu vou utilizar a lei de Gauss modificada, né? Qual que é o conteúdo físico da lei de Gauss? A forma matemática dela é muito parecida com a lei de Gauss original. A diferença é que agora eu tenho a constante dielétrica K multiplicando o campo elétrico, né, dentro dessa integral de fluxo, e do lado direito, essa carga que aparece aqui, ó, são as cargas livres, ou seja, são as cargas de bateria, as cargas introduzidas no sistema pela bateria, tá? Então eu elimino aquela dependência com as cargas de polarização, eu elimino essa dificuldade introduzindo a constante K dentro da integral, tá legal? Então o objetivo nosso é achar a capacitância desse capacitor ali na presença de dielétrico, tá? A gente já discutiu no início desse capítulo que quando eu tenho um dielétrico preenchendo completamente o espaço entre as placas do capacitor, nós já vimos que a nova capacitância é a capacitância antiga, ou seja, no vácuo, vezes a constante dielétrica, né? A gente vai fazer aqui todo o tratamento para esse exemplo e vamos chegar nessa resposta, onde o C0 é a capacitância do capacitor esférico no vácuo, e isso multiplicado pela constante K vai me dar a minha nova capacitância, tá? Então assim, a gente até já sabe qual que vai ser o resultado final, e o C0 a gente já sabe quanto que é, né? Foi um dos primeiros exemplos que a gente fez, caso do cálculo do capacitor esférico. Mas vamos supor que a gente não tivesse visto nada daquilo, né? Eu vou ter que ser capaz de fazer todo o desenvolvimento e chegar nessa relação, tá legal? Então assim, como a gente já sabe o resultado que tem que dar, é uma maneira da gente verificar se os cálculos estão certos, né? Então no final eu vou ter que obter o seguinte: essa capacitância vai ser a capacitância antiga, que a gente já sabe quanto que é, vezes o K, tá? Essa relação ela só vale, né? C igual a K para C0, essa relação só vale se o dielétrico estiver preenchendo completamente o espaço entre as placas. Se ele estiver preenchendo apenas parcialmente o espaço entre as placas, aquela relação já não vale mais, tá? Depois a gente vai fazer um exercício com essa situação, tá? Um dielétrico parcial, né? Dentro, ou seja, que não preenche completamente o capacitor, tá legal? Então, o primeiro passo é o seguinte: eu vou usar a lei de Gauss modificada para calcular o campo elétrico. Esse é o primeiro passo, né? Para fazer o cálculo no final da capacitância. Então, olha só, gente. De novo, o fato de eu introduzir um dielétrico dentro daquele corpo, dentro daquele capacitor, não modifica o fato do campo elétrico ter simetria esférica. O que isso significa? Se eu pego uma gaussiana de raio R envolvendo aqui o eletrodo positivo, pela simetria do problema,
todos os pontos no entorno aqui dessa gaussiana, para todos os pontos, o campo elétrico tem a mesma intensidade. Então, ele tem a mesma intensidade aqui, 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 em todos os pontos dessa esfera de raio R, ou dessa gaussiana esférica de raio Rzinho, tá? A introdução do dielétrico não modifica a geometria do problema, né? Não modifica a simetria do problema. O que o dielétrico faz é enfraquecer o campo elétrico, né? Então, esse problema continua tendo simetria esférica. Então, eu vou usar esse argumento de simetria para tirar o campo elétrico da integral e relacionar ele com a carga, que está contida nesse eletrodo aqui de dentro, né? Como esse dielétrico é isotrópico, né? Ou seja, o dielétrico tem o mesmo kappa em todos os pontos, ou seja, ele tem o mesmo comportamento elétrico em todos os pontos, eu vou conseguir tirar ele da integral também, tá? Então, como é que fica aqui, gente? Ó, tracei aqui a minha gaussiana, o vetor campo elétrico é radial para fora e paralelo aos vetores de área em cada ponto dessa gaussiana esférica, tá? Então, vai ficar fácil calcular esse produto escalar aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, como é que fica essa integral? O kappa eu vou tirar fora, porque ele é uma constante, vai ficar então kappa vezes, em cada ponto da gaussiana, módulo de E, módulo de D área, aqui faltou um vetor, né? Módulo de E, módulo do D área, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de zero é 1, né? Em todos os pontos aqui, ó, da gaussiana, o campo elétrico é paralelo ao D área. E o campo elétrico tem a mesma intensidade, né? Ele só depende da distância até o centro das esferas, né? Então, eu vou tirar ele da integral também, vai ficar kappa vezes E vezes a integral do D área em toda a minha gaussiana S, né? Então, isso aqui vai me dar simplesmente o quê? Kappa vezes campo elétrico. A integral de D área, gente, a integral de D área é a área. Área de quem? A área da gaussiana, que é uma gaussiana esférica de raio Rzinho, né? Então, vai ficar 4π Rzinho ao quadrado. Isso é igual a carga livre, né? Ou seja, só destacando isso aqui, né? Só para chamar a atenção, essa carga é a carga livre, carga de bateria. Então, são as cargas que eu controlo, né? Que é justamente o que não esquece. Tem cargas de polarização pertinho do eletrodo positivo e pertinho do eletrodo negativo? Tem, por causa da polarização do material dielétrico. Mas como eu já estou trabalhando com a lei de Gauss modificada, esse Q que aparece aqui é a carga de bateria. É o Q sobre ε0. Tá? Então, nessa formulação aqui, você esquece as cargas de polarização. Então, aí como é que vai ficar isso aqui? Que o campo elétrico, já vou escrever na forma vetorial, o campo elétrico, ele é uma função da coordenada R, né? Ou seja, ele depende apenas da distância do ponto onde eu estou calculando o campo elétrico até a origem, né? Isso aqui vai me dar o seguinte, isso é 1 sobre 4π. Você vê, ó, vai ficar 4π, esse 4π vezes kappa passa dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 4π vezes kappa ε0. Então, é a constante de Coulomb dividido por kappa, né? Vezes Q sobre R2. Vezes Q sobre R2 na direção radial, né? O campo elétrico aponta para fora. Então, vezes R5. Acho que eu já mencionei com vocês em vídeos anteriores, né? Tem alguns livros que dão um nome para esse fator aqui, kappa vezes ε0. ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Então, alguns livros fazem o seguinte, eles definem uma permissividade epsilon do material. O epsilon é kappa ε0. Aí a fórmula ficaria 1 sobre 4π epsilon vezes Q sobre R2. Fica muito parecido com a lei de Coulomb original, né? Só que com o epsilon substituindo o ε0. Né?
Então isso aqui a gente encontra em alguns livros, né? Mas aqui eu vou deixar dessa forma, vou deixar em termos do kappa e do epsilon zero, tá? Então, beleza. O campo elétrico ele é muito parecido com o campo elétrico no vácuo, só que a menos da constante kappa, né? Então aí como é que fica o segundo passo, que é o cálculo da DDP, né? Cálculo de VC, ou seja, é a diferença potencial entre as placas do capacitor, né? Então eu sei o seguinte, eu vou fazer que VC, então a DDP entre a placa positiva e a placa negativa, né? Eu vou escrever do lado de cá. Eu sei que VC é igual ao V mais subtraído do V menos. Então é o potencial da placa positiva subtraído da placa negativa, para dar um resultado positivo no final, né? Isso é igual, por definição, menos integral de E escalar dl, e eu vou integrar desde a placa negativa até a placa positiva, para achar uma DDP positiva, né? Se você fizer o contrário, vai dar o mesmo valor a menos de um sinal, né? É só tomar o módulo, pode fazer assim também, né? Então aqui eu vou ter o seguinte, né? Como é que vai ficar isso aqui? Isso implica que meu VC, a DDP entre as placas é menos, vem da fórmula, né? A integral, campo elétrico escrito na forma vetorial, 1 sobre 4π kappa epsilon zero vezes a carga sobre R2. Então vai ficar Q sobre 4π vezes kappa epsilon zero vezes 1 sobre R2 na direção radial. Então, vezes Rzinho sobre R quadrado, né? Tudo isso, produto escalar, com dl. Ué, gente, olha só, eu vou integrar ao longo da coordenada radial. Eu vou integrar da placa negativa para a placa positiva, né? Então, o meu dl, meu caminho de integração, seria esse aqui, né? Olha só. Eu vou sair da placa negativa e vou integrar, esse aqui é o meu deslocamento dl, né? Estou caminhando, estou integrando ao longo da coordenada radial. Então, quem que é o meu dl? O meu dl vai ser dr unidades na direção radial. Lembrando que, já falei isso para vocês algumas vezes, né? Nesse caso, o meu dr ele é negativo, né? Ele é negativo, porque eu estou integrando. A coordenada radial cresce nesse sentido. Se eu estou integrando nesse sentido, a minha coordenada radial está diminuindo, né? Eu estou caminhando no sentido de diminuição da coordenada radial. Então, esse meu dr, ele é negativo. E o meu R chapéu é um vetor que aponta para onde? Aponta para fora. Então, quando eu pego um número positivo, um número negativo, que é o meu drzinho, e multiplico pelo meu R chapéu, eu vou ter um vetor apontando para lá, né? Então, eu não preciso tacar um sinal de menos aqui, porque esse meu dr já é automaticamente negativo, porque eu vou integrar da placa de fora até a placa de dentro. A placa de fora, o raio dela é B, e a placa de dentro, o raio é A, né? Então, como é que fica aquilo ali? Isso aqui vai me dar o seguinte, né? Passa para lá de cá. Então, o meu VC é igual menos as constantes, eu vou pôr para fora, Q sobre 4π, Q sobre 4π vezes kappa epsilon zero, né? Vezes integral de B externo, né? Até o A, de fora para dentro. Rzinho escalar Rzinho é unitário, né? Vale 1. Então, R escalar Rzinho dá 1. Vou ficar com dr sobre R2. Ou, né, integral de R a menos 2 dr. Beleza? Então, vai ficar menos Q sobre essa coisa toda. Então, menos Q sobre 4π kappa epsilon zero. Integral de R a menos 2. Subtrai uma unidade na potência e divide por ela, né? Então, cuidado com esses sinais de menos aí, ó. Então, vai ficar R elevado a menos 1, né? Somei uma unidade aqui e tem que dividir pela potência. Dividir por menos 1.
cuidado com esses menos aí, né? E isso eu vou integrar de B até A. Né? Então, é logo de cara, né? Esse menos aqui vai cortar com esse menos, né? Então, aqui vai ficar mais e aqui também vai ficar mais, né? Já pode até sumir com esse denominador aqui. Beleza? Então, VC, a DDP entre as placas é Q sobre aquela constante vezes, o que sobrou lá? R é menos 1, limite superior menos inferior. Vai ficar 1 sobre A, 1 sobre Azinho, menos 1 sobre Bzinho. Como o Azinho, né? Como esse raio. O Azinho é o raio da esfera de dentro. O Bzinho, é o raio da esfera de fora. Então, como o Azinho é menor do que o Bzinho, esse quociente é maior do que o outro. Né? Então, isso aqui vai dar um número positivo. Tá? E tinha que ser, né? Porque eu estou fazendo o V mais subtraído do V menos. Né? Então, deu um número positivo. Tá? E última etapa agora, etapa 3, é o cálculo da capacitância. Né? Então, a capacitância, por definição, é carga sobre diferente potencial. Então, a capacitância, C, é a carga dividido por VC. Tá? Então, eu vou fazer aqui no cantinho, para a gente fechar. Então, a capacitância é a carga, o módulo das cargas, né, contida em cada uma das placas, é o Q, sobre esse número todo aqui. Ó. Então, vai ficar Q sobre 4π kappa ε0, tudo no denominador, vezes aquele parênteses ali. Ó. Lembrando, né, que eu já falei com vocês, uma das maneiras de você saber que a sua conta está certa é que no fim das contas a carga vai ter que cortar. Essa carga aqui, ó, sempre vai cortar com a do denominador. A capacitância só depende da geometria do capacitor e das propriedades do dielétrico. Não pode depender da carga que está contida nele. Né? Então isso aqui, ó, dividir por fração é multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então vai ficar 1 dividido por essa fração, que é 1 sobre 4π kappa ε0, vai ficar então 4π vezes kappa ε0 sobre essa subtração, né? 1 sobre A menos 1 sobre B. Mas, gente, se vocês olharem as anotações lá do início desse capítulo, né? Um dos primeiros exercícios que a gente fez foi o cálculo da capacitância de um capacitor esférico sem dielétrico, né? Ou seja, com vácuo, né? Preenchendo o espaço entre as placas, não tinha nenhum material, né? Era vácuo. Então, naquele caso, a capacitância era, se vocês olharem nas anotações, é 4π ε0 sobre esse número. Né? O que a gente acabou de achar, então? Que a nova capacitância, na presença de dielétrico, é kappa vezes a capacitância original. Né? Então, a nova capacitância é a capacitância antiga, que é esse termo todo aqui, a menos do kappa, multiplicado pelo kappa. Tá? Então, de fato, né? Isso é uma propriedade geral, já reforçando aqui com vocês, né? de capacitores, né? Sempre que você tem um capacitor preenchido completamente por um dielétrico homogêneo, de constante dielétrica kappa, a nova capacitância é a antiga vezes o kappa. Tá? Então está demonstrado aqui para o caso de capacitor esférico. Tá legal? Então isso encerra o vídeo 27 e no vídeo 28 a gente faz mais alguns exemplos.